Olá, queridos mediadores! Se você está aqui para ter certeza se essa é a sua personalidade, esse é o seu lugar, tá? Agora, se você está aqui porque você já sabe que você é um mediador INFP e quer entender um pouco mais, quer ouvir um pouco mais para poder se conhecer mais ainda, aqui também é o seu lugar, tá? Então, eu vou falar vou falar nessas duas perspectivas sobre o mediador, né? Então a gente sabe que é uma personalidade mais passional, que é uma pessoa aparentemente, vou explicar depois sobre isso, aparentemente mais pacífica, né? A gente está falando aí de pessoas que gostam de escrever sobre os seus sentimentos, então grandes letristas de música você vai encontrar, pessoas que escrevem como ninguém, seja um escritor de livro ou uma música. Tem gente que é só letrista, né? Que não faz a música, essa parte do ritmo que é mais sensorial. Consegue expor ali os seus sentimentos de uma forma linguística, ou seja, de uma forma mais idealista, que é o nosso querido e mediador INFP. E tantos personagens que a gente consegue ver na televisão, nos filmes, nas séries com essa personalidade, até para dar um exemplo, pensando na nossa história, a gente sabe já ouvi falar do Shakespeare, se não me engano, mas sei muito bem do tal do Frodo. O Frodo do Senhor dos Anéis. Eu tô rindo porque eu tô lembrando que até o escritor do Senhor dos Anéis já falaram que ele também tem essa personalidade. Não é à toa que escreve muito bem também. E se você é uma pessoa que gosta de escrever sobre seus sentimentos, sempre teve diário na vida e isso era muito prazeroso de fazer, então isso é mais um indício de que você é um INFP, você é um mediador. A personalidade que não tem essa função sentimento para dentro tão clara, né, tão consciente, não tem tanta facilidade nem energia para ficar escrevendo sobre o que sente. E o INFP, o mediador, ele tem porque essa é a sua função dominante. Não sei se você viu os outros vídeos, mas a minha forma de fazer a análise do MBTI vai sempre pela função dominante, diferente de como você vê lá no site 16 personalidades. É uma outra via, uma outra forma de chegar na sua personalidade, que é como o Jung chegou, a partir do livro Tipos Psicológicos dele. Então, quando a gente olha para o INFP, o que a gente vê mais forte, com mais intensidade, é essa função sentimental introvertida. E o que é essa função sentimento para dentro, introvertida? Ela está vertida para ele. Então, os sentimentos dele são mais importantes do que do outro. Mas não só sentimento. Sentimento até para o Jung é visto de uma forma meio errônea. Ele gosta de falar de valores pessoais, porque ele diz que até quem é racional sente. Então o mediador, ele é uma pessoa que valoriza muito os próprios valores, pode-se dizer assim, né? Ele dá muita ênfase nos próprios valores. É uma pessoa que sabe diferenciar os próprios valores pessoais. E é interessante porque mesmo ele sendo uma pessoa mais pacífica, mais diplomática, né, essa pessoa mediadora, ele tem grande consciência, aliás, é a função que é mais consciente dele, é a função dos valores dele, que é a sentimental para dentro, introvertida. Então, ele tem essa clareza, essa consciência. Por isso que eu falei da questão de ele parecer calmo, né? Isso se torna uma persona para o mediador, essa aparência calma. É um risco até dele entrar aí numa aparência que contradiz com os valores dele. Mas na prática, quem conhece mesmo um mediador pode muitas vezes achar que ele é frio por ele ter essa postura, essa preferência pelos valores pessoais próprios do que o outro. Se ele fosse mais extrovertido, se a gente for pensar numa pessoa com uma função sentimento para fora, a gente ia ver o oposto. A gente ia ver uma pessoa que dá muito mais ênfase aos valores do outro. E então o mediador, ele tem uma clareza, né? Isso tá muito claro para ele. Quando eu falo clareza, eu tô falando de consciência. Dentro da nossa personalidade, a gente tem funções mais conscientes, ou seja, com mais clareza, que a gente domina e diferencia mais do que outras. E para o mediador, é a função sentimental para dentro.
Então ele sabe muito bem diferenciar. E se ele está num ambiente onde isso não é possível, ele provavelmente se afasta. Então não é difícil quem tem essa personalidade quando está num ambiente de briga, é muito estressante. Claro, nem todo mundo, né? Acho que gosta de briga, as pessoas não gostam. Mas quando a gente pensa em algumas personalidades mais ariscas, né? Pessoas que gostam de debater, como eu falei do INTP, intuitivo racional, o INFP, o mediador, ele é bem diferente nesse sentido. Ele sempre vai prezar pela harmonia do ambiente. Ele preza muito por esses valores. Então, se ele está num ambiente onde ele se sente agredido sentimentalmente, não de alguém xingar ele, não estou falando disso não, mas quando alguém vem com muita intensidade falando dos sentimentos, que vai contra os valores dele, isso afasta. Isso afasta ele do ambiente. É muito difícil para ele se manter ali. Então, a gente pode até pensar, se você tem essa personalidade, você viveu numa casa assim, foi muito difícil para você, porque mexe com uma anulação própria. Aliás, isso é um tema legal de vídeo, mas já adianto aqui que quando você tem que deixar de lado a sua função dominante, no caso do mediador é o sentimental para dentro, isso é uma ferida na alma da pessoa. É muito difícil quando você tem que deixar de lado a sua função dominante, ou seja, aquilo que você tem mais consciência, mais domínio, mais prazer, que você gasta menos energia, o seu potencial. Se deixar isso de lado é uma anulação do próprio eu, né? Então, imagina se a função é sentimental para dentro, que dá ênfase aos valores pessoais próprios. Então, são pessoas altamente sensíveis por conta disso. Se você conversa com uma pessoa dessa, que tem como valor pessoal a defesa do LGBT, que há, por exemplo, e você fala mal dos gays, isso vai te afastar dele com certeza, assim, a não ser que ele esteja em processo terapêutico, ele está equilibrando essa função, que é a função contrária racional, que não leva pro pessoal, aí ok, mas para eles, assim, eles têm muito definido, eles têm de uma forma muito definida o que eles acreditam, o que eles priorizam, o que eles acham de importante para eles como pessoas. Então, se você vier com um assunto totalmente contrário àquilo que ele entende que é certo, ou seja, que mexe com os valores dele, ele tende a se afastar. Essa é a primeira atitude dele, né? Por conta dessa função aí dominante, né? Mas que bom, né, que ninguém é 100% introvertido e extrovertido. E aí, para isso que existe a função auxiliar, que ela sempre vem de uma forma contrária. É outra função e também, além de ser outra função, é uma função que caminha de forma contrária. O que eu estou dizendo? O que é assim forma contrária? Todas as funções têm uma postura. Então, ou uma postura para fora, para um ambiente, para o outro, onde o outro é mais valorizado, ou uma postura para dentro, onde eu sou mais valorizado. E no caso do mediador, a primeira é voltada para ele. Então, a gente está falando de uma pessoa que os próprios valores são mais importantes porque essa função sentimento está introvertida. A função auxiliar é a intuição para fora. Então, a intuição dele está a favor do outro, das possibilidades que o ambiente me traz e o que eu posso dar de ideia para o mundo. E aí, como é que faz, né? Como a gente chama de função auxiliar, é uma função que ele tem também uma certa consciência e não tanto domínio como a função dominante, mas ele tem. E essa intuição vem auxiliar esse sentimento para dentro. Como que isso acontece? Né? Essa é a maior pergunta, né? Porque não é só a gente analisar assim, né? Ele é sentimental, depois ele é intuitivo, depois não é uma coisa tão matemática. A gente funciona, e o Jung ficou décadas estudando e escrevendo livro de tipos psicológicos mostrando essa dinâmica das funções, e ele percebeu que esse perfil, a intuição dele auxilia esse sentimento predominante que ele tem. Como que alguém faz isso? Poxa, vamos pensar em pessoas que são músicos, né? A gente pode dizer isso, músicos. Pessoas que, vamos pensar numa Adele da vida, por exemplo. Ela canta bem e não só canta bem porque a voz é bonita. Ela canta porque as letras são altamente cheias de sentimentos internos dela.
né? E aí você tem uma intuição, uma ideia que ela tem que auxilia essa função sentimento, né? E aí então a forma dela expressar essa função sentimento vai ser através da linguagem, que é a intuição para fora, né? A intuição é a forma da gente perceber o mundo nas entrelinhas, ou seja, via inconsciente. Então o INFP ele tem essa facilidade de perceber o mundo via inconsciente, que auxilia o sentimento dele para dentro, né? E aí por isso que é muito comum você ver escritores, bons escritores nessa função. Porque se você for olhar para um outro perfil que tem também a função sentimento para dentro dominante, a gente sabe que ele não é um bom escritor. Ele pode ser um bom maquiador, um bom cabeleireiro, ele pode ser um ótimo artista e vai expressar o sentimento dele através da sensorialidade. Mas o mediador expressa o sentimento dele através das ideias, através da linguagem. Então, escritores têm isso, fazem isso com muita facilidade. É claro que se a gente está pensando numa pessoa que não está bem emocionalmente, um mediador que não está bem, pode ser difícil ele usar as funções que não são tão conscientes, que vão sendo cada vez... Porque a nossa personalidade ela é assim, né? Ela tem a função mais consciente que é a dominante até a menos consciente que é a inferior. Então, às vezes, uma pessoa que não está bem vai ter dificuldade de fazer esse auxílio da intuição com o sentimento, tá? Mas por isso que um escritor bom vai ter isso muito bem desenvolvido. E claro, um escritor que eu estou falando, um escritor que trabalha com essa parte mais sentimental. Então, escritores de romance, de histórias de drama, vão muito bem. E sabe de uma coisa? O fato da intuição dele estar a serviço do outro, ele consegue perceber nas entrelinhas o que vai fascinar o outro, como que eu posso falar desse sentimento, desse valor que vai encantar o leitor. Então, por isso que são ótimos escritores, entendeu? Ele precisa estar próximo dos valores dele, daquilo que ele está sentindo, mas ele também precisa estar próximo do outro. Por isso que é importante que todas as personalidades a gente vê isso. Parece que a gente foi arquitetado quando a gente pensa que a gente não é 100% extroversão e 100% introversão. A gente tem, o que significa que a gente tem recursos para lidar. Uma hora a gente está para dentro, outra hora a gente está para fora. E esse movimento de dentro para fora é o que dá vida para a gente. Então, quando você vê o mediador, a gente vê vida quando ele consegue fazer esse sentimento para dentro, essa intuição para fora. E aí depois, qual que é o próximo movimento? O terceiro é o sensorial para dentro. A sensorialidade introvertida tem a ver com a percepção dos sentidos físicos, dos 5 sentidos, né? E aí você vai encontrar uma pessoa que ora ela está usando a linguagem para expressar os seus valores pessoais através de um diário, de um livro, escrevendo, fazendo música, ora ela vai usar para fazer um desenho. Então é uma briga, né? A gente fala que a segunda e a terceira função sempre brigam, é um duelo. É claro que a função auxiliar é mais fácil de usar, então a gente vai ver um mediador mais jovem escrevendo muito, mas depois de um certo tempo ele vai amadurecendo, que essa outra função sensorial vai ficando um pouco mais amadurecida, ele passa a fazer movimentos sensoriais para expressar esse sentimento. E é por isso que é mais saudável, porque aí ele não tem mais a intuição para expressar os sentimentos apenas, ele agora tem a sensorialidade. Se ele consegue diferenciar a sensorialidade, ele consegue expressar o seu sentimento através de artes manuais. Eu falo de arte, mas expressões manuais no geral. Pode ser cozinha também, né? Pode ser... Ele vai usar essa sensorialidade para expressar o sentimento. Então é bem interessante, né? Aliás, essa sensorialidade dele é para dentro. Então é aquilo que ele percebe, que ele recebe do mundo de uma forma sensorial, ele colocar aquilo na escrita. Então, na escrita não, desculpa. Ele poder auxiliar no sentimento dele, né? Nos valores dele, é isso que eu quero dizer, tá? E aí você vai encontrar, ora ele escrevendo, ora ele fazendo alguma coisa mais sensorial para poder usar essa função dominante. Aliás, nenhuma personalidade está saudável se ela usa só a função dominante. Por isso que a gente tem a função auxiliar como um auxílio e a terciária,
que compete com o auxiliar, né? E por último, o que a gente vê nessa personalidade, que é o tal do calcanhar de Aquiles, é a função racional para fora. O que significa uma pessoa com função racional para fora? Gente, palavra-chave: praticidade, busca de resolução de problemas, é o ato de resolver problemas. Então eu tenho uma teoria e eu vou pôr essa teoria em prática, é o racional extrovertido. Mas esse é o calcanhar de Aquiles do mediador. Por isso que alguns vão falar que, nossa, é uma personalidade mais lenta, né? Eles sonham muito, mas têm dificuldade de pôr os sonhos em prática. Por conta disso, é uma dificuldade. Por isso que são ótimos escritores. O escritor, ele consegue fazer isso com naturalidade, mas ele não está resolvendo problemas quando ele escreve. Ele só está acessando as ideias dele, né, através dos sentimentos e colocando aquilo num papel. Mas resolução de problemas, onde você tem que julgar pelo racional e não pelos valores pessoais, é difícil, tá? Não é impossível, é difícil. Porém, com o decorrer da vida é necessário que você ponha algumas coisas em prática, porque essa função aí, a racional para fora, ela compete com a sua função dominante. Então, como eu falei, se você só usa a sua função dominante, a chance de você não ficar saudável é grande. E você precisa dessa função inferior, como todos nós precisamos das nossas funções inferiores. É uma pessoa que ela fica só voltada para os valores pessoais, mesmo tendo a intuição como auxílio ou a sensualidade, ela acaba, a vida até pode fazer ela ter que entrar em contato uma hora ou outra, né? Não tão cedo, mas depois de um tempo, com essa função racional, tá? Isso pode ser, por exemplo, num sonho que você tem de escrever um livro e de repente para você publicar esse livro você vai ter que usar a sua função racional na hora de publicar, na hora de fazer a logística de entrega de livro, na hora, quando você, uma hora ou outra a gente precisa, aliás, todas as funções são necessárias. Uma harmonia, uma pulsação entre elas é o que Jung vê que é ideal para a gente funcionar bem. E então a função racional para fora ela se torna mais necessária depois de um tempo de amadurecimento para o mediador, tá? Mas na prática o mediador não é tão prático, não é tão resolutista, né? Não é focado na resolução. Ele acaba focando mais nas ideias ali, no projeto, naquilo que está sentindo daquele lugar, daquela situação que ele está vivendo. Esse é o forte dele. E é legal você saber qual é o seu forte. É legal você lembrar que quando criança, você era uma criança mais sensível, então, mesmo sem você entender direito o que eram valores, porque você ainda era criança, mas você tinha aquela sensibilidade e era mais na sua e fechada. É legal você saber isso, porque se você souber que você é assim na vida, na carreira, você pode usar isso como um potencial para você se destacar. Por isso que um bom escritor, normalmente um bom escritor de drama é mediador, normalmente né? Então uma pessoa altamente sensível, diplomática, né, como eu falei, e um grande pacificador. Ele é pacificador, aquela pessoa calma, por isso que lá no Instagram eu coloquei o Luke Skywalker. É uma pessoa calma, tranquila, ele preza pela harmonia do ambiente porque ele tem essa função dominante, ele quer ficar bem no ambiente calmo, ele não quer lidar com o sentimento do outro. Então, fica parecendo às vezes uma pessoa mais fria por conta disso. Mas é porque ele é fechado e valoriza mais os seus sentimentos do que o do outro. Aliás, todo introvertido foca mais em si do que no outro, tá? E é isso. Deixem aí suas perguntas, seus comentários. Aproveita também, se inscreva no canal, porque eu estou postando vídeo toda semana aí, 2 vídeos para vocês. E vamos, que o próximo vídeo eu não vou falar sobre personalidade. Eu vou falar sobre um tema que vocês vão saber que eu vou postar mais no meio da semana, tá bom? Um beijo para vocês, mediadores!